desastres naturais em geral, né? Não só Fukushima, né? Mas os desastres naturais que ficaram na história do Japão, que mudaram de alguma forma o modo de pensar dos japoneses. E depois o grupo, né, vai na sequência, né, como ele foi voluntário, né, naquela região atingida pelo tsunami de 2011, né, e o nosso amigo Ricardo Sasaki também vai falar sobre a cidade, né, após o desastre natural de Fukushima. Bom, então, parece que está meio fora de foco, né? Felipe, depois você dá uma olhadinha no foco. Bom, então vamos começar. Em primeiro lugar, né, a gente vê bastante no Japão, mas é sempre registrado, né? Qualquer acontecimento é estudado, né, primeiro e depois registrado, né? Então existem, né, desde os tempos mais remotos, né, eles têm o histórico do que aconteceu, né? Então isso é bastante importante para quando acontecer de novo, né, as pessoas tomarem providências ou para não acontecer da mesma forma, né? E parece coisa simples, mas no Brasil a gente também tem, né, desabamentos, né, de chuva, né, são morros que desmoronam, né, mas a gente não tem esses dados catalogados e estudados, né. Parece simples, mas não é. Este ano nós tivemos em São Sebastião, né, como que chama aquilo, né? O morro deslizou, né, por causa de muita chuva, né, e aquilo já tinha acontecido, né, em 77, eu estava em Caraguatatuba, né, e lá aconteceu, né, e acho que foi maior do que isso, né, mas não tem registro, né, só algumas pessoas fotografaram, né, e colocaram na internet, né, mas não tem dados sobre o que aconteceu, né, então pode acontecer de novo. E a gente sabe que foi doação, não sei o que, né, mas a gente não sabe o que aconteceu depois, né. Bom. Subir, por favor, pode apagar a luz? Subir aí. Pode apagar. Pode. Fica no escurinho, assim fica mais tranquilo. Bom, desastre natural tem vários tipos, né? No Japão, Taifu, né, furacão, 57,1% dos casos, né, e são até 30 vezes por ano, né? O terremoto, 17,9%, é o que causa o maior número de vítimas. São 1.500 terremotos por ano. Parece que não, mas são terremotos diferentes, não é em locais diferentes, mas são terremotos diferentes que acontecem durante o ano. A gente pegar no site do Ministério de Defesa do Japão, tem lá os terremotos que estão registrados dia a dia, né? Então a gente vai pegar, hoje teve 3, amanhã tem 4, então tem uma quantidade muito grande. Bom, fora isso tem a inundação, né, que nós temos aqui, 14,7%, e deslizamento de terra, que a gente considera outra coisa, são 6%, e ainda opção de vulcão, né, que também acontece, são 4,3%. Mas também tem seca, né, período muito tempo sem chuva, gafanhotos e epidemias, né, peste e doenças. No caso de seca, foi o desastre natural mais temido no Japão, né? Até há pouco tempo atrás, porque a seca dizima, né, uma boa parte de uma determinada região, né, de plantação, então as pessoas passavam fome por causa disso, né? Gafanhoto também causou bastante problema, ele era mais temido do que Taifu, né, por causa da agricultura. Bom, só para ter uma ideia da distribuição de desastres, né, é bastante uniforme, né? São pedidos de ajuda federal, né? Porque quando o governo federal precisa ajudar, então é um desastre muito grande, não é um desastre pequeno, né?
é quando cai viadutos, né, quando destrói estradas, né? Então, é uma ajuda federal. Entre 95 e 2017, né, as áreas vermelhas são as que foram mais atingidas, né, mais de 8 vezes de ajuda federal. E aí a gente vê Fukushima, para dar uma olhada, né, 4 vezes de ajuda federal, incluindo, né, o tsunami de 2011. Então, até que é uma área tranquila, né? E alguns locais ali que são pequenos, são brancos, né? Então não precisou nenhuma ajuda federal. Mas dá para perceber que no Japão inteiro acontecem desastres naturais, né? E esses são os desastres maiores, né? Pô, lembrete de tsunami, né? Tem lembrete de tsunami? E os japoneses fazem esses memoriais dizendo que teve tsunami, né? E esse é de 1361. Né? Então, naquela época, alguém já se preocupou, né, em fazer um marco. Esse é o mais antigo marco, né? Foi escrito em 1380, então 19 anos depois, alguém resolveu colocar um marco para lembrar que houve tsunami. Isso aqui na cidade de Minami, em Tokushima. É o mais antigo marco que teve no Japão, mas tem um monte de marcos, né? Em Iwate, que foi uma região atingida pelo tsunami, acho que tem 200 marcos, né? Então é bastante marco. Bom, falando em história dos desastres naturais do Japão, o primeiro que tem registro é de 536, né? Depois do Cristo. O ano de 536 é considerado o pior ano da humanidade. Se alguém procurar no Google, vai encontrar o que é o pior ano da humanidade, esse ano de 536. Neste ano, uma misteriosa nuvem cobriu o céu por 18 meses. As plantas não cresciam e a fome tomou principalmente a Europa e parte da África. Em 541 veio a grande peste, né? Veio uma peste depois e matou 100 milhões no Oriente e 25 milhões na Europa. Então foi o pior ano da humanidade, né? O Japão foi atingido nesta época por um frio intenso, o que causou fome à população, né? É que o frio não permite que as plantas cresçam, né? Então acaba causando fome, né? Não tem comida, né? Esse pode ser um reflexo sobre o Japão, o que aconteceu no mundo, embora os japoneses não soubessem o que tinha acontecido no resto do mundo. E também consta que o país, o Japão, recebeu um grande número de imigrantes do continente, né? Então da China e da Coreia. E eles trouxeram uma epidemia, que pode ser varíola, né? Isso aconteceu no período do imperador Kinmei, né? De 539 em diante. Então, embora o Japão não saiba o que tem acontecido, né? Houve então essa fome, né, na Europa e na Ásia, e por isso que ele recebeu bastante migrantes, né, do continente. Agora, o budismo foi oficialmente introduzido em 538, né, oficialmente reconhecido pelo imperador, né, talvez em função da ideia da vida após a morte, né, que o shintoísmo não contempla a vida após a morte, não fala disso, né? Então, essa alteração climática pode ter sido a erupção do grande vulcão de Krakatoa, na Indonésia, né, que começou em 535. Né? Embora os japoneses não soubessem, né, essa nuvem de fumaça foi bastante grande, né, do Krakatoa, e parece, segundo estudiosos na Europa, que houve também mais 2 vulcões, talvez na Itália, né, ou da região da Grécia. Né? Então, o mundo foi coberto de uma nuvem, né, por bastante tempo, e essa nuvem não permitiu que as plantas crescessem. Né? Então, daí a fome, né, que aconteceu no mundo inteiro. No ano de 567 também está registrada uma grande inundação atingindo distritos e províncias, o que trouxe uma crise de fome na região. Foi registrado até casos de canibalismo, né? Isso está escrito no livro, no Shoki, né? No primeiro livro de história do Japão. E outras regiões enviaram grãos, né? Provavelmente arroz, para a área afetada para diminuir o impacto da fome.
Aí, a partir disso, começa a construir depósitos de grãos em diversas localidades para garantir em caso de desastres regionais. Né? Então, essa é uma coisa que não tinha essa preocupação. Né? Eles não faziam depósito de arroz, né, para guardar bastante tempo, né? E o arroz dura 3 anos, né? Então dá para você guardar. E hoje, ainda hoje, né, no Japão tem um estoque regulador de arroz e esse estoque, então, pode durar 3 anos. Eu vou pular bastante o tempo, porque tem desastre pra caramba. Então eu selecionei alguns, não pelo número de vítimas, mas pelo que causou no Japão. Né? Em 1461, muita chuva, temperatura baixa, taifun e gafanhotos também causam uma grande fome, causou 82 mil mortos, principalmente em Kyoto, Baixo do Japão e a região de Tohoku, né, onde está Fukushima. Em 1695, houve o grande incêndio de Meijeki, que foi um dos maiores incêndios da história do mundo. 107 mil mortos nos dias 18 e 19 de janeiro. Essa história aqui, eu não sei se convém contar, se alguém não conhece, eu vou falar rapidinho. Né? O medo filha do rico comerciante de 17 anos foi com a mãe ao templo Romyodi de Eto, e na volta se esbarra com um jovem bonito. Né? Parece que o jovem era muito bonito. Né? E ela se apaixona por aquele rapaz e nunca mais se encontra. Né? Nunca mais se encontra. E ela começa a ficar doente, né? Para de comer. Né? Começa a ficar doente, e a mãe, então, os pais preocupados, manda fazer um kimono, né, com um tecido parecido com o que o rapaz vestia naquele dia. Né. Esse rapaz estava com um kimono bonito, né, que tinha aqueles ângulos e ondas. Né. Então, a família encomenda um kimono parecido, né, e ela, então, fica com o kimono, mas ainda continua doente, né? E ela acaba morrendo, né? Com 17 anos de idade. E aí esse kimono, eles levam no funeral, né? A família leva no funeral e encobre o caixão, né? Com esse kimono. Né? Depois do tempo, naquela época, tudo que pertence, que é deixado, né? No caixão, por exemplo, fica para o templo. Né? Então o templo resolveu vender, né, aquele kimono. E aí esse kimono é vendido, né, e uma moça de 16 anos ganha dos pais esse belo kimono. Né? Só que acontece que esse kimono novamente, né, traz infelicidade, a moça também fica doente e morre com 16 anos de idade. Né? Desgraça para ela. Aí eu não sei o que acontece, né, mas um ano depois, né, a família doa esse kimono para o templo Romyodi, por coincidência, né? Doou o kimono, não sei por que doou, né? Mas aí vende de novo, né? E aí outra moça de 16 anos ganha esse kimono, né? E ela também morre de doença. Né? Então aí, e por incrível que pareça, por incrível coincidência, né? Tem um monte de templos em Edo, né? Mas essa moça morta também vai parar no mesmo templo Romyodi para fazer o funeral. Né? Aí os monges olham o kimono e falam, não, isso aqui é coisa ruim, né? Nós temos que livrar desse kimono. Né? E aí eles fazem, né, uma cerimônia, né? E queimam, né? Fazem uma fogueirinha no meio do templo e fazem no quintal do templo e fazem a queima desse kimono. Né? Só que na hora que o monge está rezando a sutra e joga o kimono na fogueirinha, né? Esse kimono começa a pegar fogo, mas vem o vento e esse kimono levanta bem alto, né? E cai em cima do telhado do templo, causa incêndio no templo, e depois ainda outros ventos, né? Que vão batendo sucessivamente, esse kimono acaba incendiando metade da cidade inteira. Né? Então, as casas são de madeira, né? Muita coisa ainda, né? Tatame, né? Palha, parede de papel, sumar, então tudo queima, né? Então, um incêndio. Né? Bom, aí por causa disso é que o Japão cria o corpo de bombeiros, né? O corpo de bombeiros não mais voluntário, mas corpo de bombeiros funcionários, contratados, né?
A primeira corporação de bombeiros do mundo é do Japão. Bom, em termos de desastre natural, em 1707 acontece a grande erupção do Monte Fuji. Eu não sei se vocês estão vendo nesse desenho, né? Aqui no Monte Fuji, né? A erupção aconteceu no meio, né? Não aconteceu em cima, né? Como normalmente a gente acha que acontece no ponto da ponta de lado, né? E aqui essa parte que acabou aqui é o que desapareceu, né, nessa erupção, essa parte inteira, né? Então isso aqui tudo que voou, né, espalhou cinzas e tal no Japão, né? Nessa época não tinha muita gente morando por aí, então os danos fatais foram menores, né? Mas teve vidas que desapareceram, né, nesse episódio. Então é terrível, né? Ainda hoje se fala que o Monte Fuji pode explodir de novo, né? Então agora eu não sei quais seriam os resultados. Bom, em 1732, cigarrinhas, né, são insetos, atacam e destroem plantações a oeste do Japão, né? São 150 mil mortos de fome, né, que é terrível, né? Então a plantação atacada por cigarrinhas destrói, né, uma boa parte da alimentação do Japão. Em 1783 tem outra grande fome que começa com a erupção do Monte Asama, de Nagano, né? Só esse Monte Asama ainda era ativo, ainda sai fumacinha. Só em Aomori, né, que é bastante longe de Nagano, 102 mil mortos, né? Provavelmente porque a fumaça foi para aquela região, né? 35 mil casas vazias e 80 mil abandono nas terras. Multidões esfomeadas que invadiram grandes depósitos de arroz em Edo e Osaka. Em 1785, uma epidemia de varíola mata 190 mil só em Edo. Então, esses desastres da natureza causam muito prejuízo e muita morte, né, no Japão. E não tem como conter, né? Então, a sociedade japonesa começa a se organizar, principalmente por causa desses fatos, né, que marcaram a história. O Japão registra todos esses fatos, né? Então eles têm aí uma noção do que pode acontecer no futuro. Em 1858, um surto de cólera que veio da Índia no navio Mississippi, né? Em 2 meses, 4.200 mortos e 2.700 feridos, né? Esse aqui em termos de história, é um desastre que causa impacto, porque foi justamente quando o Japão abriu os portos para o exterior, né? Então estamos chegando às primeiras embarcações com estrangeiros ou com produtos, né, do exterior, e você tem aí um impacto muito grande, todo mundo sabe que essa cólera foi trazida da Índia pelo navio estrangeiro, né, navio Mississippi americano, né? Então começa a ter, né, nessa época uma rejeição, né, com a ideia da entrada de estrangeiros ao Japão. Isso vai causar bastante impacto no futuro, em termos de pessoas não aceitarem, né, a chegada de estrangeiros. Em 1896, um grande terremoto 7.6 atingiu Iwate, Miyagi e Aomori e foi seguido de tsunami, não parecido com o que aconteceu em 2011. Só que foram 27 mil mortos nas 3 províncias. E nesse dia havia uma exibição de fogos de artifício na praia, comemorando a vitória na guerra sino-japonesa, né? E ali 6.700 perderam as suas vidas só na praia, assistindo fogos de artifício. Então é bastante triste, né? A gente repara que esses terremotos 7.6 foi menor do que aconteceu em 2011. Entretanto, o número de vítimas foi maior, né? Provavelmente por causa das providências que autoridades, né, e a própria população tomou, né, os cuidados que sempre vem tomando, que teve menos
mortos. Hoje a população aqui, inclusive, da região é maior do que em 1896, mas teve menos mortes, apesar do impacto ter sido maior. Bom, agora esse termo é um fato, né? Que aconteceu em 1º de setembro de 1923, que nos motivou a fazer essa palestra, que é justamente o grande terremoto da região de Kanto, né? Tóquio e Yokohama, principalmente, né? Então, como faz 100 anos, né, daquela data, né? Então a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Como o terremoto aconteceu às 11h58, né? As donas de casa e restaurantes preparavam almoço. As casas eram de madeira, né? 100 mil mortos e 43 mil desaparecidos entre Tóquio e Yokohama. A maioria morreu por inalação de fumaça, porque veio um incêndio logo em seguida, né? As casas pegaram fogo, né? E as pessoas não tinham onde fugir, né? Você está no meio da fogueira mesmo. Aí foi criado o Ministério da Reconstrução, promoveu o moratório das contas e trouxe financiamento externo para se resolver essa questão, né? E essa crise fez com que muitos migrassem para o Brasil. Então, a partir de então, muitos japoneses acabam vindo para o Brasil, né? Porque tem aí uma série de dificuldades, né? O meu avô de Fukushima, Fukushima também veio deste ano para cá, mas no caso dele não foi exatamente por causa disso, porque saiu um pouquinho antes, né, do terremoto. Ele não pegou o terremoto lá, já estava no caminho, então não pegou o terremoto. Mas muita gente saiu porque a cidade de Tóquio, né, nesta época, já era foco de emprego, né? Então, regiões como Fukushima, né, onde meu avô morava, né, eram locais onde você trabalhava, plantava arroz, né, durante o ano, mas tem aquele inverno rigoroso, e naquele inverno rigoroso as pessoas iam trabalhar, iam ter cacique, né? Iam trabalhar em Tóquio, né? Então, o fato de você não ter uma Tóquio destruída foi bom talvez para os carpinteiros, né? Que tinha bastante trabalho, mas para os outros não tinha emprego, né? Não tinha esse emprego temporário que ajudava os agricultores. Então, dia 1º de setembro é o dia da preparação para desastres naturais. Escolas fazem treinamentos, programas mostram matérias sobre desastres naturais e também o período mais intenso do Taifu. Setembro é um período que tem bastante Taifu e a população precisa estar preparada. Aliás, tem algumas coisas aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa volta aí à esquerda é do terremoto de Tóquio, né? É o grande símbolo de Tóquio, esse prédio, né, de 6 andares, que era o símbolo, né, da Tóquio moderna, né? Foi totalmente destruída. Aí tinha sala de eventos, tinha restaurantes, tinha um monte de lojas, né? Então era um edifício comercial bastante movimentado. Essa é uma imagem, né, do que aconteceu, né? Aqui todo mundo aqui são gente, né, carregando carrinho, bicicleta, um monte de coisa aqui tentando sair, né? Porque o incêndio já está, né, pegando aqui. Tem até filmes hoje, né, no YouTube que mostra como foi isso, porque primeiro acontece o terremoto, as pessoas saem de casa, né, estão fugindo e tal, porque o incêndio começa a propagar depois, então demora um tempo, né, até pegar fogo, né. Pô, lembrete de tsunami, né, como eu disse, o japonês deixa feito, né, esses marcos, né, para lembrar do tsunami. Houve um tsunami em 3 de março de 1933, né. Então, aqui nesse marco de pedra, está escrito atrás, né, alguns avisos sobre o tsunami, né. Depois de um terremoto, cuidado com o tsunami, né. O tsunami virá a cada 30 ou 40 anos. Se a maré baixar de repente, toque o sinal de alerta. Ou virou alerta, corra para um lugar alto, né.
e isso aqui é na cidade de Wolf, na província de Iuá. Né? Então já tem esse aviso, né, sobre o que aconteceu antes, que é muito importante. Né? Em 1995, então, nós temos o grande terremoto de Kansai, que é a região de Osaka, né? Osaka, Kobe, Kyoto. Devastou a cidade de Kobe, né? Em 17 de janeiro de 1995, e foi um terremoto de 7,3, né? E tomou a vida de 6.434 pessoas, e foi o primeiro maior desastre natural desde a Segunda Guerra no Japão. Quase 80% das vítimas foram esmagadas pelas próprias casas, né, que caíram sobre eles. E também, muitas ainda eram casas de madeira, e aí teve incêndio logo depois. Né? Então, igual o Japão aprendeu com esse episódio, né? Essa foto aqui é bem ilustrativa. Né? Então, um elevado, né? Eu acho que é no Shinkansen, não sei, mas eu acho que ele trem, né? E ele caiu, né? Ele caiu inteiro, né? Então, é terrível, foi bem grande, né? E aí, a partir de então, todos os edifícios, mesmo residências, os prédios públicos, são obrigados a terem uma resistência para esse terremoto de 7,3. Né? Então, até 7,3 ele não pode cair, né? E não tem caído. Né? Hoje, 79% das casas japonesas seguem esse padrão, que é exigido por lei. Se você vai construir uma casa agora, tem que ter esse padrão de 7,3. Né? Por isso que é difícil fazer prédio, né? É muito caro fazer prédio, porque você precisa gastar muito dinheiro na estrutura embaixo do solo, né? Para segurar o terremoto. E, na verdade, são rodas, né? Você constrói o prédio inteiro é suportado por grandes rodas, né? E ele balança, né? Enquanto está dentro do terremoto, aí quando para o terremoto volta ao normal, parece um trem, né? Começa a andar e fica no mesmo lugar. Mas é obrigatório, essa é uma estrutura muito cara, né? Então, 79% das casas, os outros 21% são casas antigas, né? Prédios antigos, e não dá para obrigar a destruir porque são prédios utilizados, estão em uso. Em 2011, então, veio aí o grande terremoto de tsunami de Tohoku. Né? O terremoto foi de 9,1 no meio do mar, né? E foi o pior tsunami, pior foi o tsunami que veio depois, atingiu Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Iwate, Guma, Saitama e Chiba. Então não é só de Tohoku, né? Atingiu outras regiões que não são consideradas como Tohoku. 15.839 mortes, 127.290 casos perdidos, 340 mil desabrigados. Né? Então, a comida, remédio, combustível não chega. Né? Então, foi bastante mostrado pela imprensa no mundo inteiro que o pouco que tinha de suprimento, né, os japoneses conseguiam dividir, né? Ninguém pegava mais do que foi combinado. Né? Então, por isso que deu para todo mundo. Né? A água, por exemplo, eles podiam pegar uma garrafa, né, por família, e aí todo mundo pegava uma garrafa. Né? Se fosse aqui, o primeiro que chegava já enchia o carrinho, né? Já pegava 50 garrafas, né? Aí os outros ficavam assim, mas no Japão não aconteceu isso. Né? O problema desses terremotos grandes, né, é que acaba interrompendo o fluxo da estrada, do trem, né? E muitas vezes até o aeroporto, né, do Miyagi acabou, né, no tsunami, né? Foi invadido pela água. Né? Então é difícil mesmo fazer circular mercadorias. Agora, impacto. O terremoto moveu a ilha principal do Japão por 2,4 metros para leste. Né? Então, o continente japonês desceu 2,4 metros por causa do terremoto. É um tremendo impacto. Né? E o eixo da Terra, né, mudou 10 e 24 centímetros. Então, o eixo da Terra, o planeta Terra, mudou, né, de lugar e aumentou a velocidade da rotação da Terra. Né? Aumentou a velocidade. Quando a gente fala assim, nossa, como o ano está passando rápido, realmente está passando rápido. Né? Eu sei que é pouco, né? Mas
está passando mais rápido, por isso que a gente fica mais velho rápido, né? O dia acaba mais rápido também. Mas a gente também trabalha muito, né? Custo da reconstrução, 120 bilhões de dólares, né? Então foi feito inicialmente uma campanha, né, para todo mundo economizar energia naquela época, né, isso no Japão inteiro, né? Porque essa energia é gerada pela usina de Fukushima abastecia Tóquio, né? A empresa, inclusive, é de Tóquio. Bom, sobre a parte do tsunami, né, os dois outros palestrantes vão complementar a informação, né? Mas foi bem grande o impacto. Agora, uma coisa curiosa, né? O destroço do navio japonês foi levado por tsunami e foi encontrado em 2015 em Oregon, né, nos Estados Unidos. É um navio tudo arrebentado, né? E é um navio pesqueiro, um navio de pesca. E é engraçado, eles falaram que os peixes estavam vivos. Dá para imaginar o cuidado porque os pescadores japoneses cuidam dos peixes. Os peixes chegaram vivos ainda em 2015, né? Passaram pelo tsunami e tal, e eles estão vivos. Não sei se devolveram os peixes, né? Em 2019 foi inaugurado o Parque Memorial do Terremoto de Sanico e Miyagi. Em 2020 foi inaugurado o Museu do Grande Terremoto do Leste do Japão e o Memorial do Desastre Nuclear em Fukushima, que é esse belo prédio da foto, né? E em 2020 também foi inaugurado o Memorial do Tsunami em Iwate. Então todos esses acontecimentos são bastante registrados, estudados, aí eles deixam esse material, esse acervo, né, para qualquer pessoa que queira estudar sobre o assunto, né. Inclusive eu sei que são muitos estrangeiros, né, que vão para esses museus para fazer pesquisa, né, para fazer prevenção no país deles, no caso de acontecer o tsunami, né. Bom, no Japão hoje, depois desse tsunami, existem 879.193 voluntários treinados para orientar e prestar os primeiros socorros na ajuda da população local, e são divididos em 2.239 equipes espalhadas pelo Japão. São 159.730 bombeiros em 23.183 locais e há vários museus e centros de treinamento acessíveis a qualquer pessoa, né? Então, você querendo saber, você vai saber sobre todos esses desastres naturais. O Corpo de Bombeiros tem o nome de Fire and Disaster Management Agency, né? Então, ele cuida de desastres, né? Então, lida com terremotos, avalanches de neve, vendavais, furacões e deslizamentos de terra, ou seja, desastres de todo tipo, que tem o tempo todo no Japão. Só de incêndio são registrados mais de 50.000 casos por ano, né? Mas a chamada emergência supera a casa de 5 milhões, incluindo 57.000 casos de resgate. Por isso que tem aí esse grupo, Corpo de Bombeiros, bastante grande no Japão, né? E tem os voluntários e todos eles já estão cadastrados, né? Então facilita, na hora que acontece alguma coisa, as pessoas sabem o que fazer. Bom, esse aqui é um gráfico bastante interessante. O tsunami, né, quando está a 5.000 metros de profundidade, né, está chegando o tsunami, ele está a 800 km por hora, a velocidade de um avião. Né? Quando chega a 500 metros de profundidade, então ele está a 250 metros, velocidade de um trem bala. Né? Aí quando chega a 50 metros, ele está a 80 km por hora, então a velocidade de um carro. Né? Agora, quando chega a 10 metros, né, de profundidade, e na hora de bater, né, aqui na costa, ele está a 36 km por hora. Né? O que significa isso? Se você estiver na praia nessa hora, né, você consegue, né, de certa maneira, escapar se o sobrenome for um boto. Né? Aí o boto consegue correr 37 km por hora e não vai um plano, né? Não tem carro, não tem nenhuma coisa atrapalhando ele consegue correr. Agora, se o seu nome é sapo, né? Ito, né? Mica, aí não tem jeito, né? Eu acho que a gente vai virar dúvida depois. Né? Mas é terrível porque quando diminui a velocidade, é que
aumenta a altura do tsunami, né? Então a água aumenta e aí ele acaba batendo, né? Então, realmente, se você estiver na praia nessa hora, não sei, não sei nem o que imaginar, mas se você conseguir correr, muito bem, né? Bom, aqui tem, né? Eles criaram o J-Alert, né? Que é um programa via satélite e avisa, né? Pelo celular sobre o terremoto, né? Tem celular e outro meio, né? Então, ela atinge 98,7% dos municípios. Então, a maioria fica sabendo através de aviso pelo celular. Mas também tem esses avisos via sinalizadores, né, na praia, né? E você também tem marcas, né, dizendo onde você deve ir para escapar do tsunami, né? É claro que quando você percebe que o tsunami está vindo, você não vai perceber. Então você tem que saber pelo sinal, né? Toca um alerta, aí você corre para onde está, né? Então tem sinalizações em todo o Japão, tem áreas que são atingidas pelo tsunami. Aí também tem esses prédios, né, construídos para escapar do tsunami, né? Então isso aqui é tudo perto da praia, né? Então você corre, né, e você vai subindo até o que lá em cima, né? Então aí você escapa do tsunami. Isso aqui, existem 427, né, dessas construções em toda a costa do Japão. Tem quanto de altura? É a altura de casa, né? Então ela tem três andares, deve estar quantos? 10 metros, né? É suficiente. Bom, até certo ponto é suficiente. Tem alguns locais não é, mas tem chance de escapar. Na cidade de Iwaki, em Fukushima, foi adaptado, né, um edifício que já existia para a evacuação em caso de desastres, que é esse prédio que tem aqui numa área plana, né, da cidade, na área litorânea, né? Tem 3 andares, 2.000 metros quadrados e comporta 260 moradores da região. Então já está delimitado quem vai entrar lá, são as casas que estão na redondeza, né? Tem estoque de água e alimentação para 3 dias, né? E geração de energia elétrica própria, né? Então dá para ficar confortavelmente instalado. O ideal é ter várias dessas casas, mas ainda o custo é bastante elevado para fazer isso. E manutenção também, que essa comida tem que ser trocada, né, periodicamente, né? Dá para deixar muito tempo. O Japão também construiu, né, esses murões, esses paredões de 12 metros de altura. Isso aqui já existia antes do tsunami de 2011. Né? Mas em alguns locais isso não adiantou, né? O tsunami foi maior e acabou ultrapassando. Mas de certa maneira ainda assim ele acaba segurando um pouco do impacto. Né? Isso aqui é em Minado, na minha cidade de Fukushima, e eles têm esse cimentado aqui, que é para segurar deslizamento de terra. Mas isso tem em todo o Japão, não é só em Fukushima, né? Mas eles pegam e cimentam, né, toda a área para não ter deslizamento. Né? E esses também, né, outros são blocos para diminuir a erosão da terra pelas ondas. Mas tem locais que isso é empilhado em uma altura muito grande, né, justamente para segurar um pouco do tsunami, né, o impacto do tsunami. Então, o custo, né, desses investimentos, né, para o governo deve ser bastante elevado. Né. Agora, as crianças. Né, as crianças aprendem, né, desde cedo. Tem esse dia da prevenção de acidentes, que é dia 1º de setembro, e eles têm treinamentos, né, para todas as crianças. Então as crianças sabem que não podem andar perto do muro, na hora que começa o terremoto, você tem que afastar do muro, né? Porque esse muro pode cair. Né? E sempre eles fazem treinamento para entrar embaixo da mesa, para cair um pouco protegido, né? Para não cair coisa na sua cabeça. Né? E eles fazem sempre simulação de evacuação, né, do prédio, e eles tocam uma sirene e todo mundo sai. Né? Da escola, muitos até vão até a estação, né, por exemplo. Então tem
aí tudo um estudo, né, aonde eles têm que caminhar. Né? E aqui as crianças estão fazendo uma coisa diferente, estão botando papelão, né? Papelão de caixa dentro, eles estão aqui montando alguma coisa. O que é isso, né? É isso aqui, né? Eles fazem essas divisões, né? Para as pessoas ficarem. Ainda não tem todos aqui, mas eles vão dividir por família, por através de papelão, e as pessoas são acomodadas nesses locais, nas escolas. Né? E é muita gente que fica nesses lugares. Né? As escolas já são definidas para as famílias, né? Você sabe aí que escola você tem que ir, né? E nessas escolas então tem uma estrutura mínima para receber os desafiados. Os fabricantes também têm uma preocupação por causa do terremoto. Isso aqui é um gráfico da Hitachi, né? Fabricantes de elevadores. Eles têm 5.000 elevadores em Tóquio, né, que eles administram. Né? O que é administrar elevadores? Aqui no Brasil eles colocam uma plaquinha, né, só, e dentro do elevador e não tem nenhuma administração séria. Né? Então eles só vão se você chamar. Né? E aqui não, aqui eles têm todo um sistema, né, titulado, em 10 minutos ele tem controle de todos os elevadores. Então ele sabe qual que está parado, né, qual elevador que parou por causa do terremoto e qual que tem gente dentro. Né, esse é o principal. Aí ele solta esse alerta, né, igual o Uber, né, o técnico, né, os funcionários da empresa recebem um aviso de que o terremoto atingiu no mapa aqueles prédios. Né? Então ele vai aonde estão mais perto. Né? Aqui tem Uber, né? Cada vez vai lá e ele fala que vai e vai. Se tudo aí, porque também quando tem terremoto, né, muitas vezes você não tem acesso até o local. Mas eles são muito rápidos em resolver o problema. Né? Não vão deixar as pessoas presas no elevador por muito tempo. E as famílias, né, também tomam providência e são obrigadas a ter essa mochila, né, com os principais produtos que você vai precisar, né, alimentos simples para preparar para você sobreviver durante alguns dias. Então aqui atrás a gente tem até folheto, é o próprio correio, né, vende, né, material de segurança, né? Você compra e você compra, inclusive a mochila, né? Você compra os mantimentos da mochila. E muitas são coisas comuns que você encontra em qualquer loja de conveniência, né? Como papel higiênico, água, né? Mas tem outras coisas que não encontram fácil. Então, eles vendem esse kit por catálogo. Entregam o kit por catálogo. Né? E tem até formulários já prontos do correio, né? Para você fazer a correio. Então é bem prático você manter seu material em ordem. Né? Cada pessoa da família, mesmo criança, tem a sua própria mochila. Daí eles têm que ficar atrás da porta. Então, na hora que tem algum alerta, eles então, quando tem algum alerta, ele tem que ter esse material na sua casa e todo mundo pega a sua mochila e sai, né, da sua casa. Bom, isso aqui é só um comparativo, né? Esse terremoto de tsunami de 2004, né? Pegou 14 países na Ásia, né? E o terremoto de 2011, né? Em termos de número de mortos, não dá para comparar, né? O grau do terremoto foi igual. É claro que um terremoto é diferente do outro, né? Mas o número de vítimas nesses países foi muito grande, né? Agora, o curioso é que se esperava que a gente tem muitas ilhas pequenas nessa região, né? Nem aparece no mapa, né? E onde moram nativos, né? São índios, né? Que moram nesses locais. E é engraçado que entre os índios quase não tem vítimas, né? Por quê? Porque tem uma tradição oral, né? Que eles
sabiam, né? A tradição oral envolve música, né? Dança, essas coisas, mas eles sabiam que não podia construir casa perto da praia, né? Então todas as pessoas da aldeia construíam casas em locais mais altos, então não foram vítimas desse tsunami, né? Então eles já sabiam, né? E eles sabem também que tem que sair, né, da praia na hora que a água começa a diminuir, né? E o turista estrangeiro, né, europeu, que tinha bastante nessa época, né? Eles na hora que o mar vai subindo, né? Aí fica interessante, né? Porque você enxerga todo o chão, né? E aí tem peixes e tal, né? Aí as pessoas que estavam na praia foram mais para o fundo, né? Para ver, né? Aí não tinha salvação, né? Ali não tinha nenhum bote, né? Tinha pessoas comuns, então, né? Mas aqui tem todos os números, aqui a gente percebe. E no Japão, apesar do terremoto ter sido grande, o tsunami também, mas o número de vítimas foi bastante reduzido. Bom, então isso aqui só para finalizar, né? Essa é uma vaca, né? Como vocês estão vendo por aí, da região de Nami, né? Que é a cidade da minha mãe, né? E na hora que resolveram tirar a população, né, dali por causa da radiação, né, essa vaca não esperou, ela resolveu cair fora antes, né? E não por isso, né? Mas o acateco, né? Era um símbolo, o Chico era uma vaca vermelha, né? E era uma Pessoal, bom dia. Primeiro eu queria agradecer ao Francisco pelo convite. Primeira vez que eu falo sobre isso desde que eu vim do Japão. Mas eu sempre trabalhei com trabalho voluntário aqui, divulgando bolsas de pesquisa, divulgando bolsas de estudo sobre a cultura japonesa, mas nunca tive a oportunidade de falar sobre essa experiência do voluntariado. Então é um prazer muito grande poder fazer isso com vocês aqui hoje. Bom, meu nome é Bruno, né? O senhor comentou, né? Eu sou químico, né? Sou professor da FEI hoje em dia, sou grande no campo, tá? Eu sou doutor em engenharia química pelo Instituto de Tóquio, lá em Tóquio mesmo. E foi nessa época justamente que aconteceu essa experiência que eu vou contar para vocês hoje aqui, tá? Eu faço parte da SEBEX, que é a Associação Brasileira de Bolsistas do Japão, né? Sou diretor da SEBEX, sou ex-presidente, então desde que eu voltei eu atuo junto com a SEBEX para divulgar as bolsas de estudo, para divulgar as oportunidades de ir para o Japão, para fazer pesquisa, né? E aí nós somos basicamente uma associação que busca juntar, né, os ex-bolsistas para dividir as experiências, né, dividir as oportunidades e manter viva essa cultura, especialmente manter viva a procura por brasileiros para irem para o Japão, para que o Japão consiga manter também oferecendo para a gente essa oportunidade de qualificação, não só para descendentes japoneses, como eu não sou, né, como para mim também, né? Então, é uma oportunidade muito grande que o governo japonês oferece para a gente, e nós, como ex-bolsistas, sentimos um agradecimento muito grande e gostamos sempre de compartilhar para manter essa experiência viva e que mais pessoas possam vivenciar. Bom, vou falar um pouquinho sobre aquele tempo. Então, naquele tempo, né, fazer mais de 10 anos, naquele tempo, eu tinha acabado, faltava, isso era em janeiro de 2011, né, faltavam 3 meses para ir para o Japão, então eu estava super ansioso, né, o processo de seleção para essa bolsa do governo japonês era bem restrito, demora quase um ano, começa em maio de um ano para você embarcar em abril do ano seguinte. Então foram vários meses ali, aprendendo japonês, esperando, né, sempre os resultados, né, do governo japonês. Você passou essa vaga, você passou nesse estado, você passou nesse estado. Né? Em janeiro, então, eu estava mais ou menos definido que estava tudo certo, já tinha onde eu ia ficar, o meu alojamento, a minha universidade, tudo definido. Né? E o pessoal da SEBEX organizava esse evento, chamado de Koshukai, está indo fazendo esse Koshukai, que é um seminário intensivo de um mês para treinar os futuros bolsistas para irem no Japão e aproveitar melhor a vida deles lá no Japão. A gente sabe que a sociedade é diferente, a cultura é diferente, exige um certo tipo de adaptação. Né? Eu estou aqui nesse cantinho, lá atrás. Até eu consegui encaixar, estou eu ali atrás. Né?
eu e mais dois não descendentes, os únicos não descendentes bolsistas que foram nesse ano, de mais de 40 bolsistas. Né? E estávamos lá aproveitando. E em março, né, aconteceu então um grande desastre. Né? 2011 não tinha WhatsApp ainda, pelo menos não tinha WhatsApp. Né? E eu morava na Aricanduva, não sei se vocês conhecem ali perto de Aricanduva, bastante longe. Estudava na USP, então eram 2 horas e meia de viagem. E eu acordei de manhã, eu acordava cedo, eu gostava de ir cedo para não pegar o ônibus muito cheio, bem complicado. Então, 5h30 da manhã eu levantei, meu avô, eu acordava bem cedo também, ele acordava, eu vi o pulo do gato de manhã, no Manaus. Então, fazendo o cafezinho dele, eu cheguei na cozinha e estava com uma cara assim, na minha cara. Você ficou sabendo, Bruno? Eu tinha acabado de acordar, né? Não, o que aconteceu? Eu estava dormindo. Ele falou: o Japão está acabando. Como assim, o Japão está acabando? Aí, pelo rádio, né, você ouviu a notícia, parecia realmente que não estava acabando. E não tinha imagem na televisão, né? Era muito cedo, né? E eu fui para a faculdade, às 2h30, eu liguei o rádio, porque eu vi tudo na CBN, na Jovem Pan, para ver o que estava acontecendo. Assim que eu cheguei no laboratório, eu abri o computador, né? E comecei a ver os vídeos, né? Do que estava acontecendo. Até já tem um tweet meu daquele mesmo dia, né? Que eu falava que por mim eu estaria lá já tentando fazer alguma coisa, porque a gente que é bolsista, né? Ainda mais que fomos dada essa oportunidade pelo governo do Japão, que no fundo é o dinheiro do contribuinte japonês, já sentimos aquele senso de agradecimento e de envolvimento com o país e com a cultura desde antes da gente partir. E eu, naquele mesmo dia, já gostaria de fazer alguma coisa, mas eu sabia o que nem tinha muito o que fazer. Né? E naquele ano, o nosso grupo sempre organiza em março, né, um festival de verão lá nas Matsuri. Né? E, por coincidência, o festival foi no fim de semana depois do Tsunami. Né? E a gente não sabia o que fazer, ficou pensando, quebrando a cabeça. Naquela semana a gente fez uma campanhazinha para a região perdida ali. E naquela semana fiz uma campanha, a gente fez aquelas fitinhas que tinha o Senhor do Bom Fim, né? Escrito ali, né? Juntos pelo Japão, Gabaré Home, Pray for Japan, bolsas 2011. Né? E a gente vendeu isso no festival, conseguindo arrecadar, não foi muito, né? Mas, 5, 6 mil reais na época. Doamos via nos eventos do Japão para conseguir fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa para o mundo. Essa campanha foi o quê? Foi São Paulo. A gente Mas eu divulgou. tenho esse prêmio, mas eu ganhei de uma sobrinha que nessa época estava, Olha só. foi de fora. Eu ganhei no Japão. Olha só. Mas está em inglês. Olha só. Então, a gente dividiu, né? A gente fez em inglês e também fez em português. Mas vocês que criaram isso? No Brasil, sim. Fora, não sei. Fora, não, provavelmente. Mas a ideia é justamente essa: é conseguir de alguma forma juntar alguma coisa para contribuir. Né? Inclusive, nós passamos um fantástico naquele fim de semana de ano, entrevistaram a gente falando sobre o festival, sobre isso, sobre os bolsistas. Né? Porque um dos rapazes aqui, o Thiago, justamente ele era o nosso talento Gilberto, o chefe da nossa equipe, e ele foi para a seriedade justamente. Né? Aí ele foi o único caso que o governo atrasou a partida, porque não tinha aeroporto para ele chegar lá. Você comentou, né, que o aeroporto de Sendai foi completamente devastado durante o tsunami. Mas a minha partida se manteve igual. No dia seguinte, o consulado mandou e-mail para a gente: olha, até agora vocês podem continuar tranquilos que o programa está valendo. Né? Depois de 2 dias recebi minha passagem já e tudo estava tudo certinho. O mais difícil foi convencer minha mãe que estava tudo bem. Porque os pais sabem que é uma situação bastante grande. Bom, chegando no Japão, eu descobri esse grupo, né? International Students for Japan. E eles divulgavam oportunidades, falavam: olha, pessoal, tem oportunidade de voluntariado, tal dia, tal lugar. Na primeira oportunidade eu me inscrevi. Né? Então, em junho, né, no começo de junho, primeiro final de semana de junho, eu fui para Ishinomaki, né, que fica na província de Miyagi. Né? Eu reconheci muito bem isso. Na província de Ishinomaki para poder trabalhar. Eu não conheci ninguém, eu fui sozinho, né? sem nenhum amigo. Vamos lá, o que é? E esse programa chama Gakubo, que significa Gakusei Borantia, né, que é voluntários estudantes. Né? É um programa que foi feito, criado pela... Hoje em dia tem outro nome, Borasen, que é Borantia Center, porque eles perceberam que
apelo para o voluntariado era ir além dos jovens, né? Então, eles quiseram abrir para que mais pessoas pudessem se voluntariar. Inclusive, vendo as estatísticas do grupo hoje em dia, mais da metade dos voluntários é acima de 30 anos. Né? E tem, acho que, 15% acima de 60 anos. Então, o pessoal realmente se engaja e busca fazer alguma coisa. Depois, como você comentou, né? Depois do tsunami e das Olimpíadas de Tóquio, especialmente, aumentou bastante o número de voluntários no Japão. E eles são fundados pela Nippon Zaiba, né? Que é a Nippon Foundation, e eu acho muito interessante. Eu até coloquei um pedaço do site deles aqui, né? Que a missão deles que eles chamam de inovação social. Eles acreditam, né, nessa filosofia de que para conseguir alcançar uma sociedade que evolua junto, todo mundo tem um papel a desempenhar e deve ter a oportunidade de participar desse processo, de participar da criação do futuro. O lema deles é esse aqui, né? Divida a dor, divida a esperança e compartilhe o futuro. É uma bastante interessante. Então, eles basicamente fazem um papel de congregar, né, os cidadãos, as empresas, as ONGs, né, e os governos e os organismos internacionais, fazer essa triangularização e colocar em contato, né, para fazer com que os recursos cheguem onde precisam e que as pessoas que têm interesse em ajudar tenham como fazer isso. Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante que diferencia um pouco o Japão de outros lugares do mundo, em termos de mobilização da população para fazer alguma coisa. Bom, essa aqui foi uma foto que a gente deu na primeira missão, com aquela fitinha, né? O pessoal gostou da fitinha, quando eu mostrei, aí a gente está na primeira missão, saiu uma revista lá no Japão, tá? Que foi justamente naquele dia da primeira missão, lá no voluntariado. Tá? Então, essa aqui, vou mostrar algumas fotos, só para comentar um pouco sobre como era essa experiência. Então, a primeira coisa que a gente via, né, aqui é o ponto de você vê vários carros perdidos. Então, a primeira coisa que salta aos olhos é o número de objetos em lugares onde eles não deveriam estar. Por exemplo, o carro tem carros em cima de casas, tá? Chegou a ver? Nessa região de Shinomaki, na costa de Miyagi, as ondas chegaram a 40 metros de altura, né? O que equivale a um prédio de 13 andares. Então, aquelas barreiras que o professor comentou, às vezes não eram suficientes de fato para deter nem aquela construção que eles fizeram, provavelmente não teria sido muito eficaz. Né? E uma coisa interessante de observar, né, como o voluntariado era o único, basicamente, que foi sozinho ali, quase o único estrangeiro, eu via muita reação dos japoneses. Então, você conseguia ver as pessoas, os alunos japoneses, você conseguia ver a emoção deles assim. Né? Porque geralmente o japonês tem aquele baixo de pessoa mais fria, mas nessas horas não tem isso. Mesmo o jovem, que é uma pessoa mais, às vezes, quieta, você conseguia perceber que aquilo tocava de alguma forma. Né? E a gente, o meu trabalho, a nossa missão era tirar a lama, né? Tinha muita coisa, muitas coisas das casas que estavam ali antes, muitos detritos, a gente tinha que tirar para poder limpar a área, para poder começar o processo de construção. Né? E nesse meio a gente via coisas como, por exemplo, os mangás, né? As famílias que moravam ali. E para mim, especialmente, tocou bastante, porque eu cresci vendo Dragon Ball, por exemplo. Então, assim, uma coisa que é interessante você lá, como o poder da cultura, né? Quer dizer, um povo que está lá a milhares de quilômetros de distância e um pedaço de papel, às vezes, consegue conectar a gente de uma forma e mexer com a gente de uma forma que a gente não consegue nem explicar. A gente tinha álbuns de fotografias, por exemplo, né? De famílias que ficaram ali. Então, alguns pertences pessoais, como álbum de fotografia, documentos, a gente tinha que limpar e entregar lá no centro, né? E eles iam deixar lá para que eventualmente, se alguém ainda tivesse interesse, se tivesse alguém que tivesse contato, passaria lá para depois recolher e pegar a posse de volta. E outras coisas eles iam queimavam, né? Então brinquedos, livros, eles jogavam fogo e não tinha como fazer. Aí esse carinha aqui, eu resgatei ele do trabalho todo quebrado, sujo. Hoje em dia ele está lá na casa do Museu da Cidade, né? Como forma de agradecer essa experiência, de manter isso um pouco vivo aqui. Nós encontramos um caranguejo, né? Ali no meio da lama. Isso nós estávamos a mais ou menos 20, 30 quilômetros da costa. Então, assim, dá para ver como o mar avançou para cima da cidade. Nós encontramos um caranguejo no meio, um lugar que não tinha por que ter caranguejo, mas veio arrastado na lama durante esse processo. Aqui, já que indo em direção à costa, tá? Algumas fotos aqui já eram quase 2 meses depois do tsunami, né? Então
muitas coisas tinham sido limpas, mas você conseguia ver a extensão do desastre, as fundações de concreto das casas cortadas pela vontade, cabos empilhados. Enfim, tinha muito mais notas, eu coloquei só algumas porque é muita coisa para a gente comentar. Mas perto da costa o desastre foi completamente total. Todas as construções foram decimadas, ainda que fossem de concreto. As casas não davam de ponta cabeça, elas deslocavam, saíam da fundação e viravam de ponta cabeça. De como salvar. Aqui é o nosso grupo, né, os voluntários, né? E aqui que a gente estava limpando ali ao redor e tinha uma senhorinha ali que ficava sempre o dia inteiro olhando para a gente com a cara fechada. No último dia, ela saiu com um sorriso de rosto a rosto, com flores para agradecer a gente. Foi um momento bastante impactante quando você vê de fato aquela pequena coisa que você faz, eu era um de vários ali que estavam tirando a lama, que isso traz um sorriso para alguém, que isso alegra a vida de alguém, já é uma coisa muito boa de se sentir. Depois em julho fui para mais uma outra missão. Aí eu já recrutei meus colegas da universidade, todos estrangeiros que faziam curso de japonês comigo. Nós fomos para Kisenu, também em área ali, também na região de Shimano, na proximidade ali. A gente passou por Fukushima, fizemos questão de parar em Fukushima, comprar uma caixa de ameixas frescas e comer. Né? A comida era muito gostosa, muito saborosa. O pessoal tinha muito medo naquela época. Até hoje não tem uma certa preconceito com os alimentos que vêm da região de Fukushima ou do Japão. Mas na verdade eu sou cientista, né? Então eu fui muito consciente ao comer esses alimentos tão bons. Nós fomos para uma ilha também, fora da costa, e lá nessa ilha, a maioria de pescadores, ali, o desastre foi um pouco mais intenso. Tá? Porque no mar não tem muito para onde fugir, né? Então a costa consegue entrar dentro, mas na ilha você consegue subir até uma estrada, mas às vezes não tem muito para onde subir. Esse dia perto da costa, então o nosso trabalho é basicamente desmontar as casas, porque as casas são de madeira, né? Uma vez que molha, ou assoalho, já era, tem que desmontar toda a casa para conseguir fazer a reconstrução. Nós aqui tirando todo o teto, tirando o recheio para soltar os assoalhos, prego a prego, né? Tentando manter o máximo possível do que era possível salvar. E essa foi a experiência mais forte, eu acho, que foi o primeiro festival de verão da Matsuri que a cidade de Shinomaki fazia naquele ano. Né? E aquele ano foi muito especial. Né? Não sei se vocês conhecem esse cerimônia do Toro Nagashi, né? Que são as lanternas que a gente joga no rio. Né? E cada uma dessas lanternas aqui tinha o nome de uma pessoa, né? Que havia desaparecido ou falecido durante a semana. Né? Só em Shinomaki foram mais de 2.000 mortos. Né? Foi uma perda muito grande. Foi a cidade que foi mais afetada pelo tsunami. E a gente escrevia os nomes, eu fui em um barco desses aqui, e a gente ia no barco, né? Então éramos alguns voluntários que iam acendendo as velas, e tinha alguém do japonês que pegava e lia o nome da pessoa que estava escrito ali, e colocava ali no rio levar embora. Né? E eu lembro claramente esse dia, porque foi um dia muito marcantemente pelo menos, na costa, né? Tinham monges ao longo da costa inteira, tem vários templos da região tocando sutras, né? Recitando sutras, tocando os grupos, né? E algumas pessoas cantando músicas de despedida ao longo da costa. E aquele silêncio, né, no barco, que o sol passava e o nome e jogava, colocava. E aí foram as lanternas passando. E tem uma fotografia que mostra o caso de uma delas, né, que é Chinkono Chikaryo. Significa que a luz dessa cerimônia de despedida se transforme na força para seguir adiante. Essa era uma questão que o pessoal escreveu na lanterna. Bom, e o dia seguinte do festival foi o festival em si. Então, talvez vocês conhecem como é o festival de Buda no Japão. Né? A gente tem essas estruturas aqui, que são, na verdade, réplicas de templos, eles ficam dentro dos templos shintoístas, que representam os deuses, as divindades locais. Né? Nesse ano, o Jinja, né, tinha sido destruído pelo tsunami, e eles conseguiram construir o Mikoshi, né, usando destroços. Então, tudo que eles colocaram aqui eram coisas que foram descartadas. Então, tinham as boias quebradas dos pescadores que não serviam mais, né?
tinham pedaços de lixo, pedaços de coisa que eles foram recolhendo na costa, né? E eles foram montando esse unicote todo feito com os destroços. Né? E fomos passeando pela cidade, foi ajudando a levar, né? Cantando as músicas do Chasso, Chasso, e você via as pessoas, né? Pela primeira vez, às vezes, dando risada, depois de muito tempo, chorando, né? E você via pessoas rindo e chorando ao mesmo tempo, porque era uma emoção muito forte, né? O símbolo do começo da reconstrução, que eles sabiam que ia demorar muito tempo, mas que precisava acontecer. No momento de deixar um pouco para trás o luto, né? Ou pelo menos se interiorizar esse luto e começar esse novo caminho de reconstrução. Aqui na região da costa, estava um pouco melhor, estava mais limpo, né? Mas assim ainda tinha muitas coisas para serem limpas. E nas casas que a gente via, tinham vários bilhetinhos que os moradores deixavam, né? Agora tinha no meio dessa área toda. Muito obrigado pela ajuda, pelo suporte. Então, pequenos detalhes, né? Acabavam de tocar a gente de uma forma muito forte. Né? E tivemos também a oportunidade de sentar e conversar com os pescadores. Tem pescadores, né? Então, eles falando, eles criam ostras, né? E, enfim, as ostras ficam, né, alinhadas em fios na costa, e quando o mar cedeu e voltou, tudo aquilo foi embora. Você tinha ostra em cima das árvores a 5, 6 metros de altura, coisas assim. E eles contando as dificuldades, né? É uma experiência muito bonita poder ter esse tipo de conversa. É claro que, obviamente, eu não entendia quase nada. Eu tinha chegado no Japão nessa época, já uns 5, 6 meses, mas sotaque do interior, né? E ainda por cima, né? No Jitiá. Pescador, nem os colegas japoneses conseguiam entender muito bem o que eles falavam. E dirá eu, mas o pouco que eu entendia, eu ficava muito feliz, né? Eu lembro da mensagem dele falando: você tem sorte de estar num país que não tem essas tragédias, né? Aproveita e cuida bastante. Obrigado por isso, né? Bom, e no último dia, então, a gente, né, limpava os capacetes, deixava os capacetes ali, para que o próximo batch, o próximo grupo de voluntários chegasse. Porque era um processo muito simples. Todo fim de semana, praticamente, nós tínhamos voluntários. Bom, depois, nesse mesmo ano de dezembro, né, eu e o meu amigo, o cara da Malásia, né, super empolgado, ele adorou fazer um trabalho voluntário, a gente foi atrás e achamos mais um lugar para a gente voluntariar no Natal, né, na cidade de Tonos, lá em Iwate, um pouco mais para cima, né. E era um projeto chamado Santa Project, né. O pessoal desse centro aqui, que é o Tono Malotro, né, eles tinham feito uma campanha, né, e eles arrecadaram vários presentes de Natal do país inteiro, mandaram para eles, né? E nós fomos de sábado a sábado, né, ajudar a distribuir esses presentes para as comunidades. E fomos visitar as casas que foram construídas pelo governo japonês para abrigar as pessoas desalojadas, né? E aí nós tivemos a oportunidade de nos juntar ali, fazer um carezão para as senhorinhas que moravam aqui. Tinha uma senhora super envergonhada, muito feio, meu pai. As pessoas, elas são iguais, né? Podem ser de países diferentes, mas o coração por dentro, a gente tem as mesmas qualidades, as mesmas coisas. Foi muito legal poder conhecer esse lugar e conversar com essas pessoas. E aqui nós, no Santa Project, a gente foi para Shopping Center, fizemos várias bancadas num lugar que eles tinham construído especialmente para isso, um centro de compras que eles fizeram para alimentar a população local, né? E levar presente para crianças, tentar levar um pouquinho desse espírito natalino, desse espírito de compaixão, para uma terra que está bastante aquebrantada. E depois, dali para frente, 2012 para frente, eu fiz alguns trabalhos voluntários como monitor de acampamento de inglês, né? Então, no começo, né, esse aqui era feito por um grupo chamado Gamparão Miyagi, né? Eles tinham as crianças que ficaram totalmente órfãs ou perderam familiares, ficavam em escolas ali, e a gente, como aluno estrangeiro, íamos lá para brincar com elas, basicamente. Vou dar um pouco de atenção. Eu lembro de uma dessas ocasiões, tinha um menininho, um certo do meu lado, eu chamava o pai. Depois fiquei sabendo que o pai dele tinha falecido durante o tsunami e ele morava com a mãe sozinho, eles tinham muita falta do pai. Então, assim, eram pequenas, talvez dar atenção, dar um carinho, brincar um pouco, já era uma coisa que fazia uma diferença muito grande para as pessoas.
mostrei para vocês aqui três instituições, né? Que é o Lincoln Foundation, o Tono Coro e o Guarani. Mas como o professor comentou, você tem várias outras. Então, a rede de apoio, né, de apoio social, ela é fundamental ter uma rede bem construída para que a gente conseguisse dar esse primeiro passo, os primeiros passos rumo à reconstrução. Por exemplo, até 2019, mais de 200 missões como a minha, eu fui 3, mas foram mais de 200 missões que foram realizadas pelos voluntários, estudantes, para as regiões afetadas pelo tsunami. Mais de 200 mil voluntários fazem parte da rede só da Lincoln Taiwan. Por exemplo, a cada batelada, a cada lote que eu fui, éramos em 30, 40. Então foram 200 desses lotes. Você imagina quantas pessoas tiveram a oportunidade de experienciar isso e quantas pessoas foram atingidas pelo nosso trabalho. E além disso, os voluntários também foram outras áreas do Japão, como a Hiroshima 2014, terremoto de Kumamoto 2016, os alagamentos de 2017, terremoto 2018, 2019, a pandemia de Covid, e mesmo fora do Japão. A nossa mobilizou, com esse aprendizado que foi construído, conseguimos também levar para fora. O pessoal foi para as Filipinas em 2013 e mais recentemente para a Ucrânia. Então, eles foram para a Ucrânia, não a Ucrânia em si, mas para a Moldávia, para a Polônia e ao redor, para recepcionar os refugiados ucranianos e ajudar eles a começarem a reconstruir as suas vidas. Esse aqui eu trouxe um depoimento do meu colega, que é o Kennedy, que foi comigo. Se o vídeo vai sair som. Provavelmente não vai sair som, né? Se eu pegar aqui. Não sei se consigo. Eu vou conseguir fazer ele sair som. Mas ele também foi comigo no voluntariado. Isso fortaleceu a nossa amizade, nós estamos até hoje, a gente conversa sempre embora no Equador ainda. Ele voluntariou durante a pandemia do Covid, foi bastante dura, no Equador, se vocês lembram, você tinha caixões na sua rua, foi bastante complicado. E ele comenta sobre isso, ele fala que essa experiência de voluntariado foi algo que mexeu a vida dele, que fez criar nele essa realização, essa percepção da importância dos arredores, de olhar para as pessoas ao redor e ver onde nós estamos, o que nós podemos fazer. Bom, pessoal, eu queria agradecer de novo por isso. Foi meu que eu comecei lá na missão, meu capacete ali do mar lá as costas lá de Miyagi, E agradecer ao professor pela oportunidade de compartilhar, a vocês pela atenção e a nós por estarmos aqui hoje. Obrigado. Como eu mencionei, eu vou tentar entender o porquê o Japão consegue, em pouco período de tempo, não digo relativamente com os outros países, se reconstruir, recuperar. Essa resiliência vem de onde, Então, por que tantos estrangeiros vão ao Japão para aprender sobre a prevenção de riscos, mitigação de danos e reconstrução de regiões afetadas por desastres naturais? O que o Japão tem para ensinar ao mundo, numa situação como essa? Eu acho que provavelmente porque, por meio do espírito, dos costumes, dos valores, da cultura do Japão, eles poderão assimilar como agir em situação de desastre. Esse aqui é um slide interessante que mostra 28 características e qualidades dos japoneses reconhecidas pelas pessoas em todo o mundo. Então, 28. Eu enumerei aqui duas relacionadas ao tema de hoje, que é Chōwa-ryoku, Hito-to-kyō-ryoku, Sasae-ao, cooperação e apoio mútuo, e Nebari, Ninkai Tsuyoi, persistente e paciente. São essências do povo japonês. Tem algumas imagens, as origens dessas essências, dessas tradições, desses costumes, desses valores.
harmonia, né? O A, ele está estampada, enraizada, né, em toda a cultura japonesa. Né? Então, e uma das essências, né, do povo japonês, acho que é o moeyari, kokoro kubari, kikubari, meikubari, significa kokoro kubari, preocupação, pensar nos outros. Acho que o Nihonjin tem muito disso. Né? Ele pensa nos outros antes de pensar em si. Kikubari, cuidado, né, com as outras pessoas. Pensar o que você faria se estivesse no lugar. Então eles pensam, o que eu faria se estivesse no lugar próximo? A empatia, né? Nekubari, né? Atenção, observação. Então, essas características do povo japonês, elas são fundamentais, né? Que impactam, que influenciam a reconstrução do país, né? A organização, o modo de agir, o modo de ser, o coletivismo. Né? Uma outra característica bastante relacionada a isso são Ninkai Gawa no Shinboku, né? Paciência, resistência e autocontrole. A gente vê muito, né, através dos elementos culturais do Japão, desses traços. E como comentado aqui pela Sato-san também, eles trabalham muito na parte preventiva, né? Então, como mencionei, que cada um tinha que ter uma mochila, né? Com equipamentos, né? E bens pessoais, deixar preparado comidas, né? Chegou nem bozão de sui, né? Eles então tem já toda uma cultura, né, de prevenção. Treinamento nas escolas de crianças, a professora mencionou, né, treinamentos, simulações de casos de incêndio. Isso é muito importante. Né? E eles são preparados e treinados para, no caso de acontecer alguma coisa, eles irem para os abrigos. Né? E hoje eles já estão, para manter um pouco de privacidade, eles já preparam, já estão preparados para receber as pessoas e manter. Eles aprenderam também como era a situação caótica, né? Quando as pessoas iam para os abrigos. Então, hoje eles estão preparados para receber, tentar manter a privacidade de cada um, porque de repente ela pode passar aí por um bom tempo, né? E isso gera estresse, isso gera depressão. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles estão preparados. Né? E também as pessoas, depois dos amigos, eles vão para cacetes de otaku, né? São as casas temporárias, habitações temporárias. No caso do terremoto, né? Tohoku, eles passaram um bom tempo na cacetes de otaku. Eu acho que tem gente ainda morando em cacetes de otaku. Né? Outro aspecto importante que surpreende o mundo é como eles são rápidos em reconstruir aquilo que havia sido destruído. Eu estava fazendo uma palestra outro dia, né, e me falaram assim que em Petrópolis, depois daquela chuvarada, ainda depois de passado 10 anos, você vê ainda que não foi reconstruído. Né? Incrível isso. Então, eu trouxe aqui um comparativo de como era antes e como ficou depois. Né? Eles são muito rápidos, né, para reconstruir e fazer melhor do que era antes. Estradas, pontes, prédios. E eles, como o Sato-san também mostrou na apresentação,
Eles constroem símbolos para que as pessoas não se esqueçam. Lembrem-se e se preparem para o próximo, porque estão falando que vai vir o Narukai, né? Narukai de Shin que vai devastar o Japão. Então eles estão se preparando, né, para isso. Né? Narukai é onde? Então, Narukai ela vai pegar toda a parte do Oceano Pacífico, acho que desde Tohoku até Shikoku, até lá embaixo, até Yamaguchi. Como era antes, como está hoje, e construir. Muita coisa ainda estão trabalhando nisso para reconstruir. Mas essa recuperação deve-se muito a essa essência do povo japonês. Eu gosto muito dessas duas palavras, um chama Kamsha, gratidão, que foi dita aqui, pelo Santo Santo, do Bruno, o japonês ele tem esse sentimento de Kamsha e Ongaeshi. Por isso que eles têm festivais, o Matsuri, Zai Kamsha Matsuri. Então eles agradecem a natureza, agradecem o alimento, agradecem por estarem vivos, por terem saúde. E, de uma certa forma, eles sentem a obrigação de retribuir isso que eles receberam. Eu gosto muito, contribuindo já dessa frase, Dai Junko Nanoa Kamsha to Ongaeshi. Importante a gratidão por isso. Eu sou imensamente grato por ter conhecido, a oportunidade de conhecer, estudar e trabalhar no Japão. Então eu procuro, de uma certa forma, contribuir, retribuir aquilo que eu recebi, aprendi. E hoje agradeço bastante, graças a todos vocês, sou muito agradecido por poder compartilhar essa minha experiência. Muito obrigado. Você que Obrigado, senhor Ricardo Sasaki, pela apresentação. Eu aprendi um pouco mais agora, então, muito obrigado. Bom, nós temos um café, água, para vocês tomarem, para ficar mais tranquilo. E a gente queria passar, então, se alguém tiver alguma pergunta, nós podemos responder. Aproveito a presença do Ricardo, que é bastante difícil, ele está aqui. Até para dar uma pausa, para ele poder descansar um pouquinho, eu sugiro, por favor, vamos fazer um intervalozinho, 10 minutos, para, tomar uma água, um cafezinho, ir ao banheiro. E no retorno, eu gostaria de pedir, tanto para o Sasaki Sato, como também do Brook e também do Bruno, se eles puderem se dispor a responder algumas perguntas, bater um papo, E se alguém quiser ver também, tem uma publicação que foi feita um ano após o tsunami de 2011. Então dá para mostrar como é que estava a reconstrução, porque primeiro eles fizeram as estradas, os trens, eles voltaram primeiro com a infraestrutura, depois para as casas voltarem. E aí, enquanto isso, as pessoas ficaram em alojamentos construídos para isso. E eu sei que o pessoal de Deus voltaram, porque depois de um ano você já tem emprego em outro lugar, aí fica mais complicado. Um negócio, você transfere o negócio para outra cidade, então muitas pessoas não voltaram. A minha família ainda havia, também não voltou na casa, eles eram professores, a casa, a escola também foi destruída, e aí diminuiu o número de alunos e acabam transferindo para outra cidade. Então foi o que aconteceu.
Mas é isso, vamos tomar um cafezinho, né, para gente, e eu vou ficar sem água. E aqui você tem uma livro, né?